Boa tarde, queridos irmãos. É com alegria que venho, junto dessa espiritualidade amiga do lar Fabiano de Cristo, servidora das obras do Mestre Jesus, trazer o Evangelho, luz no lar, para dentro do seu lar, do seu trabalho, para a sua vida. Sabemos que Jesus nos deixou esse roteiro seguro para o caminho de iluminação e que a doutrina dos Espíritos é a chave para a melhor compreensão desses ensinamentos. É importante lembrar que o Evangelho no lar deve ser feito no mínimo uma vez por semana, em dia e horário fixo, conforme melhor se adeque à rotina da família. E também para que ele possa, então, dar continuidade, a família possa dar continuidade nas próximas semanas. Escolhe-se um ambiente acolhedor e tranquilo e recomenda-se que a família tenha um recipiente com água para que ela possa ser fluidificada. Inicie o momento com uma prece simples, feita de coração, pedindo a presença dos amigos espirituais para que harmonizem o momento. O Evangelho ele pode ser aberto em ordem sequencial ou de forma aleatória, ao acaso, conforme a preferência da família. E se a pessoa morar sozinha, ou se seus familiares não puderem ou não quiserem participar, ela realiza o Evangelho normalmente, com a presença dos amigos espirituais, fazendo a leitura do item em voz alta, do capítulo em voz alta, seguindo os procedimentos e fazendo uma reflexão, logo em seguida, logo após a leitura, sobre o conhecimento aprendido e a própria vivência. E, finalmente, encerra com a prece final, momento em que ela pode também vibrar amor, paz, concórdia, saúde para todos aqueles que necessitam, porque nós podemos unir as nossas forças com as forças da espiritualidade amiga e somar nesse momento que a gente percebe um adoecimento tão grande de todo um planeta, na verdade. É muito importante que a gente una as nossas forças e vibre, né, pela saúde do todo. Vou fazer então a nossa prece inicial e abrir o nosso livro ao acaso. Primeiro eu quero agradecer ao Pai pela oportunidade de ter encontrado esse lar de amor de Fabiano de Cristo. Depois, a presença de Jesus em nossas vidas, que através dessa espiritualidade que Ele nos envia para nos auxiliar, para nos ajudar no nosso crescimento, no nosso desenvolvimento. Obrigada, obrigada. Também aqueles espíritos muito próximos, como os nossos anjos guardiões, que a gente possa ter esse contato, essa conexão bem afinada, porque eles nos auxiliam muito nessa caminhada. Então, Pai, agradecendo a tudo isso e por estar com esses irmãos, quinta-feira às 16 horas, no Evangelho no Lar, que essa espiritualidade amiga possa nos intuir e que a gente possa fazer um bom aprendizado. Que assim seja. Abrindo então o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, Buscai e achareis. Ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. E o primeiro item é uma passagem de Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei a porta e vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, quem procura, acha, e aquele que bate a porta, abrir-se-á. Qual o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se, sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que,
com mais forte razão, vosso Pai, que está nos céus, dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem? Então aqui já vem essa força, né, da confiança em Deus. No momento em que nós estamos vivendo, esse momento que estamos passando agora de forma coletiva, poder ter essa confiança em Deus é extremamente importante. No versículo que diz assim: ora, se sendo maus como sois, ou seja, se nós, ainda imperfeitos, conseguimos amar e fazer o melhor possível pelos nossos filhos, pelas pessoas que amamos. Imagina nosso Pai, que é o princípio de tudo, soberanamente justo e bom, e que nos conhece intimamente, que sabe exatamente do que nós precisamos. Obviamente que Ele não vai nos dar o que nós desejamos, porque Ele não nos dá fantasias. Mas Ele vai nos dar exatamente o que nós necessitamos, e nós temos que estar preparados para entender, para aceitar e para enxergar o que estamos recebendo. Porque se é da vontade de nosso Pai, obviamente que é o melhor para o nosso desenvolvimento espiritual, muitas vezes físico e moral. Mas seguimos adiante, no item 2. Do ponto de vista terreno, a máxima buscai e acharais é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, a importância do trabalho para as nossas vidas, porque é através do trabalho que nós vamos nos aperfeiçoando, que nós vamos desenvolvendo, mais uma vez a questão do desenvolvimento, desenvolvendo as nossas forças físicas, cognitivas, emocionais, morais e espirituais. Prosseguindo, na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Deus, porém, lhe deu a mais do que outorgou ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de trabalhar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta, pelas suas pesquisas, a inteligência que se lhe engrandece, o moral que se lhe depura. Então, lá na infância da humanidade, o homem vivia muito preocupado com o seu bem-estar, com a sua segurança, até porque eram tempos em que a inteligência ainda era muito primitiva. Mas à medida que o homem vai se desenvolvendo, vai se aperfeiçoando, ele vai desenvolvendo também conhecimentos, aplicando esses conhecimentos, realizando as mudanças necessárias, fazendo descobertas, fazendo invenções e aperfeiçoando o que hoje nós conhecemos como ciência, tão necessária, não é mesmo? Hoje a ciência está em alta, porque nós todos estamos mentalizando e enviando energias para que a ciência nos traga uma cura para o grande mal
que atinge toda a humanidade. Nós já estamos conseguindo, aos pouquinhos, nos proteger. Primeiro com os comportamentos, com os cuidados uns com os outros, seguindo sempre as orientações. Não é possível que um espírita não tenha esse ato, no mínimo, de caridade consigo mesmo, com o próximo. Então, aqueles cuidados que nós podemos realizar e, através da ciência agora, essa possibilidade de proteção contra uma variante do vírus, né, do coronavírus. E esperamos que em breve, conforme o nosso merecimento, o nosso desenvolvimento, até mesmo a cura. Então, é um processo. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe agradece, se lhe engrandece. A inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura, as necessidades do corpo sucedem às do espírito, depois do alimento material. Precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Então, numa escala gradual, se atende para aquelas primeiras necessidades do corpo, depois das necessidades intelectuais, afetivas, morais, até chegarmos então a esse alimento, esse desenvolvimento espiritual. Mas bem pouca coisa é, imperceptível mesmo, em grande número deles, o progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida. Como não poderia, então, progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Então, aqui falando da necessidade da reencarnação, porque como nós vamos fazer uma evolução tão grande, nós estamos a caminho de uma iluminação. Obviamente que não vai ser numa encarnação apenas que nós vamos conseguir dar um salto evolutivo tão grande, principalmente na área espiritual. E seguindo, ele diz: se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria nesse caso razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual teria de recomeçar. Ao contrário, voltando com o progresso que já realizou e adquirindo de cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Vede capítulo 4, item 17. Então, para a gente entender um pouquinho também da importância da reencarnação, para que a gente possa também ser mais amoroso, mais paciencioso com aqueles que estão ao nosso redor e conosco, porque nós não vamos conseguir fazer essa mudança tão rápida como gostaríamos, e que por mais que a gente se esforce, a gente ainda é bastante imperfeito. E negar isso é não se conhecer. E não se conhecendo, não tem como realizar as mudanças necessárias. E às vezes, quando a gente se engana bastante em relação à nossa autopercepção, a gente se assusta com comportamentos que estavam lá escondidos. Então, poder, aos poucos, fazer esse movimento também de aprendizado interior é extremamente importante. Nós estamos aprendendo sobre o mundo, aprendendo a ser, aprendendo a criar, aprendendo a viver, mas também é importante aprender a se conhecer e, a partir desse conhecimento, fazer as transformações necessárias. Isso faz parte do nosso
da nossa caminhada de iluminação. E por isso nós temos esse evangelho. Porque o que vai para a nossa pátria espiritual é o nosso espírito imortal. E a gente espera que ele tenha um rico enxoval de virtudes, de bons atos, de saúde, enfim, de conhecimentos. É isso que nós vamos levar. Então, agradecendo, não é mesmo? Mais uma vez por esse momento, esse pouquinho que se faz bastante em nossa vida, nós pedimos também por aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, necessitados de toda a ordem, aqueles que ainda preservam em si uma brutalidade no seu jeito de ver o mundo, de se expressar, de sentir. Pedimos, Pai, misericórdia pelas nossas dificuldades. E que esse Evangelho não só ilumine o caminho, mas também ponha luz em nós, em nossos corações. Para que a gente enxergue, de pouquinho a pouquinho, as coisas que precisamos mudar. Obrigada, Mestre Jesus, por este rico alimento e que possamos ficar envolvidos com essa paz, com essa harmonia, que essa espiritualidade amiga presente aqui nos auxiliou a desenvolver. Que cada um no seu lar possa sentir essa presença e possa ter essa harmonia estendida a todos os seus familiares e aos seus lares. Que assim seja.